Você vai entender agora por que o Corinthians deu um passo atrás no mercado e por que essa decisão que revoltou parte da torcida pode ser uma das mais importantes do ano. Não é falta de ambição, não é covardia e muito menos desorganização, é limite, é realidade, e isso muda tudo no que vem pela frente. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino, porque aqui a gente fala de Corinthians com coração quente e cabeça fria, do jeito que a Fiel merece. Fiel, hoje eu vou falar com vocês do jeito que sempre falo aqui no Giro. Como corintiano apaixonado, mas com a responsabilidade de quem acompanha os bastidores do clube todos os dias. A notícia envolve mercado, envolve limite financeiro, envolve planejamento e principalmente envolve expectativa, aquela que mais uma vez está sendo colocada à prova. Depois da negociação frustrada com Alisson, que muita gente tratava como praticamente fechada, o Corinthians decidiu recuar. E isso precisa ficar muito claro, não foi por falta de vontade, não foi porque Dorival mudou de ideia, foi porque quando a diretoria colocou tudo no papel, salário, luvas, encargos e impacto no orçamento de médio prazo, o custo final ultrapassava o teto que o clube se impôs para essa janela. Nesse momento, o Corinthians fez algo que nem sempre fez no passado, parou, respirou e encerrou a conversa antes que o erro fosse maior. Pode doer no torcedor, mas esse é o tipo de decisão que evita problemas lá na frente, e é exatamente nesse contexto que surge o nome de Tomás Pochettino, do Fortaleza. O Corinthians não desistiu de reforçar o meio-campo, isso é fato. Dorival Júnior segue cobrando internamente a chegada de pelo menos mais um jogador para qualificar o setor central, um meia que pense o jogo, ocupe espaços, ofereça passe entre linhas e alivie a sobrecarga de quem hoje está carregando esse piano sozinho. A consulta por Pochettino aconteceu, não foi conversa de bar, não foi sondagem rasa. O clube analisou números, contrato, idade e principalmente salário. Hoje o argentino recebe cerca de 210 mil reais por mês, valor totalmente dentro da realidade atual do Corinthians e abaixo da média de vários jogadores do elenco. Isso explica por que o nome agradou tanto a diretoria quanto a comissão técnica. Tecnicamente faz sentido, é um jogador experiente com leitura de jogo, boa capacidade de criação e entendimento tático, não é um meia de explosão física, não é aquele cara de intensidade máxima o tempo todo, mas é alguém que sabe organizar, dar ritmo e encontrar soluções em jogos travados, algo que o Corinthians claramente sente falta em determinados momentos. Os números sustentam essa leitura, só neste início de temporada ele já disputou 6 partidas pelo Fortaleza e marcou 2 gols. Desde que chegou ao futebol brasileiro, soma 181 jogos, 19 gols e 29 assistências. Regularidade, participação ofensiva e presença constante no jogo. Então por que, mesmo assim, o negócio é tratado como difícil? Aqui entra o bastidor, que muita gente ignora e que muda completamente a história. O Fortaleza, mesmo rebaixado, não está disposto a facilitar. Internamente, o clube vê Pochettino como peça-chave para tentar o retorno à Série A. Não é só uma questão financeira, é estratégica. Eles sabem que liberar um jogador experiente, em boa fase e com salário acessível, fortalece um rival direto do cenário nacional. Do lado do Corinthians, a lógica é outra. O clube aceita pagar salário, aceita discutir valores dentro de um limite, mas não vai cometer loucura. A palavra de ordem hoje é controle. O trauma de decisões financeiras erradas ainda está muito vivo no Parque São Jorge, e isso gera impacto imediato. Dorival segue trabalhando com um elenco incompleto, com funções improvisadas e dependência de soluções individuais, mas no longo prazo, a forma como essa negociação é conduzida diz muito sobre o novo momento do Corinthians, um clube que começa, ainda que com dificuldade, a aprender a dizer não. Eu sei que isso frustra, a torcida quer reforço, quer anúncio, quer resposta rápida, mas também sabe o preço que se paga quando a realidade financeira é ignorada. E agora eu vou falar sem filtro, como torcedor, mas com responsabilidade, porque a pergunta que fica é simples e pesada ao mesmo tempo. Vale a pena insistir no Tomás Pochettino nessas condições? É exatamente isso que eu vou destrinchar na próxima parte, analisando se esse perfil realmente resolve o maior problema do Corinthians hoje, ou se insistir, pode ser repetir erros do passado. Agora vem a parte que separa a análise de emoção.
Porque quando a gente fala em mercado, não dá pra olhar só se o jogador joga bola, tem que olhar o pacote completo. E é aqui que o nome do Tomás Pochettino começa a gerar mais dúvida do que certeza. Vamos ser justos. Ele joga, tem qualidade, tem leitura de jogo, não é um jogador comum, mas o Corinthians de hoje não precisa apenas de alguém que saiba jogar futebol, precisa de alguém que mude o patamar competitivo do time. E essa é a pergunta central que a diretoria e a comissão técnica estão se fazendo internamente. O Pochettino é um meia organizador, um jogador que pensa, que cadencia, que distribui. Só que o problema do Corinthians não é só falta de cérebro, é falta de intensidade, é falta de agressividade no meio-campo, é dificuldade para pressionar alto, para sustentar ritmo quando o jogo pede força física e velocidade de transição. E isso pesa. O Corinthians atual já tem jogadores que pensam o jogo, mas sofre quando o adversário impõe correria, encaixa a marcação alta e transforma a partida em duelo físico. Em vários jogos, o time até troca passes, mas perde duelos, chega atrasado e fica exposto. E aí entra o ponto sensível. O Pochettino não é esse jogador de intensidade total por 90 minutos. Ele organiza, mas não acelera. Ele ajuda com a bola, mas não é aquele cara que muda o ritmo do jogo com explosão. E quando você soma isso à idade, ao custo de liberação e à dificuldade extrema do Fortaleza em negociar, o sinal de alerta acende, porque o risco é claro. Ou o Corinthians paga mais do que deveria para convencer o Fortaleza, ou entra em um desgaste que termina em frustração, como já aconteceu outras vezes. E esse tipo de negociação costuma custar caro, não só financeiramente, mas esportivamente. E aqui eu falo como torcedor. O salário isolado de R$210 mil por mês não assusta, está dentro da realidade. O problema não é o salário, o problema é todo o resto que vem junto: custo de saída, perfil físico, encaixe real no time e retorno técnico. O Corinthians não pode mais contratar por nome ou por oportunidade aparente. Não pode trazer jogador só porque o valor parece baixo. Precisa trazer quem chegue para ser titular incontestável, quem resolva um problema claro e imediato. E hoje, sendo honesto, eu não vejo o Pochettino mudando o nível competitivo do Corinthians. Vejo ajudando, compondo o elenco, organizando em alguns momentos. Mas isso não justifica insistência, desgaste e risco financeiro. E tem mais um detalhe que incomoda muito. O Fortaleza não dificulta à toa. Eles sabem exatamente o valor esportivo do jogador. Quando um clube segura tanto um atleta, mesmo em situação complicada, é porque entende que perder essa peça compromete o projeto. E o Corinthians não pode assumir o custo do projeto do Fortaleza. Por isso, internamente, a diretoria trata essa negociação com muita cautela. Dorival quer reforço sim, mas também entende que não adianta reforçar errado. O erro custa caro e o clube não tem margem para errar. E é aqui que o debate esquenta. Vale insistir por um meia organizador? Ou o Corinthians precisa mudar o perfil de busca? Vale apostar em alguém que pensa ou alguém que acelera? Na próxima parte, eu vou falar exatamente sobre isso, qual é o perfil que o Corinthians realmente precisa agora no meio-campo e quais caminhos o mercado ainda pode oferecer sem colocar o clube em risco. Agora a gente entra no ponto mais importante de toda essa discussão, porque não é só sobre o Tomás Pochettino, é sobre qual Corinthians a diretoria quer construir daqui pra frente. E isso muda tudo. O Corinthians vive hoje uma transição silenciosa. Não é anunciada em coletiva, não vira manchete bonita, mas está acontecendo nos bastidores. O clube tenta, com dificuldade, sair do modo emergência eterna e entrar em um mínimo de planejamento. E nesse cenário, o perfil de reforço é decisivo. O que o Dorival Júnior tem pedido não é apenas um nome para preencher lacuna. Ele quer um jogador que desafogue o meio-campo, que ajude o time a jogar em bloco, que permita ao Corinthians competir em jogos grandes sem ser empurrado para trás. E isso passa muito mais por intensidade do que por estética. Hoje o Corinthians sofre quando enfrenta times que aceleram o jogo. Sofre contra pressão alta, contra transição rápida, contra meio campo físico. Em vários jogos o time até tem posse, mas não tem controle. E posse sem controle vira armadilha. Por isso a grande dúvida interna não é se o Pochettino é bom jogador, é se ele resolve o problema real. E olhando friamente, a resposta não é tão simples. O Corinthians precisa de um meia que
pressione, que morda, que chegue perto da área com força, que ajude a recuperar bola e que também saiba jogar. Um perfil híbrido, um jogador que corra sem a bola e decida com a bola. Esse tipo de jogador é mais difícil de encontrar, normalmente é mais caro. E aí entra o dilema financeiro. O clube quer esse perfil, mas não pode pagar o preço que o mercado costuma cobrar. E é por isso que a diretoria começou a olhar para outros caminhos. Empréstimos bem negociados, jogadores em fim de contrato, atletas mais jovens, com potencial de crescimento e revenda, ou até nomes menos badalados, mas com características físicas e táticas mais próximas do que o Dorival quer. O problema é que esse tipo de negociação exige paciência. Exige dizer não a oportunidades que parecem boas, mas que não encaixam. Exige segurar a pressão da torcida e da mídia, e isso não é simples no Corinthians. A torcida quer reforço, quer anúncio, quer camisa nova, e com razão, mas o clube já pagou caro demais por contratar no impulso, contratações que empolgaram no anúncio e viraram peso morto na folha salarial. Hoje o discurso interno é claro, se for para trazer alguém, que seja alguém que mude o time, se não for isso, é melhor esperar. E nesse cenário, o nome do Pochettino começa a perder força, não por falta de qualidade, mas por não ser o encaixe ideal no momento atual. Ele seria útil em outro contexto, em outro elenco, em outra necessidade. O Corinthians precisa resolver o agora sem comprometer o amanhã, e isso leva a uma decisão que costuma ser impopular, a de virar a página, de agradecer o interesse, reconhecer a qualidade, mas seguir buscando outro perfil. Na próxima e última parte, eu vou falar exatamente sobre o impacto dessa postura, o que o Corinthians ganha e o que perde ao não insistir, e por que, mesmo gerando frustração agora, essa pode ser uma das decisões mais maduras dos últimos anos. Agora vem o fechamento dessa história, e talvez a parte mais difícil de engolir para muita gente, porque maturidade no futebol quase sempre machuca no curto prazo, mas salva no longo prazo. Ao não insistir no Tomás Pochettino, o Corinthians passa um recado claro: o clube está tentando aprender a dizer não, e isso para um time historicamente pressionado por urgência é uma mudança enorme de postura. O ganho imediato não é visível. Não tem anúncio, não tem foto com camisa, não tem vídeo de apresentação. O que fica é a sensação de elenco incompleto, de carência no meio-campo e de expectativa frustrada. E isso incomoda a torcida, com razão, mas o que se ganha por trás é muito maior. Primeiro, controle financeiro. O Corinthians evita entrar em uma negociação inflacionada, evita pagar mais do que o jogador realmente entrega e evita assumir um custo que pode virar problema lá na frente. Não é só o salário, é a transferência, as comissões, os bônus, o efeito cascata na folha. Segundo, coerência esportiva. O clube começa a alinhar discurso e prática. Se a necessidade é a intensidade, não faz sentido contratar alguém que não entrega isso de forma consistente. Errar menos no perfil é tão importante quanto acertar no nome. Terceiro, a autoridade interna. A diretoria mostra para o mercado que o Corinthians não está desesperado, que não vai aceitar qualquer condição só por ser Corinthians. Isso muda a forma como outros clubes negociam no futuro, e talvez o mais importante, o Corinthians começa a respeitar o próprio planejamento, mesmo sob pressão. Isso é raro, isso é difícil, mas é essencial para quem quer sair do ciclo de erros. Isso não significa que o clube vai ficar parado, o mercado ainda está aberto, existem oportunidades, jogadores livres, empréstimos estratégicos, jovens em ascensão. Nem todos vão virar manchete agora, mas podem virar solução dentro de campo. E aqui vai uma verdade dura, mas necessária. Reforço errado atrasa mais do que a ausência de reforço. Um jogador que não encaixa trava evolução, ocupa espaço, pesa na folha e cria problemas para o treinador. O Corinthians não precisa apenas de mais um nome, precisa do nome certo. O Dorival sabe disso, a diretoria sabe disso. E a torcida, mesmo na ansiedade, também sabe, lá no fundo, o preço que já pagou por decisões impulsivas. Por isso, virar a página do Pochettino não é fraqueza.
É sinal de aprendizado, é sinal de que o clube tenta, mesmo tropeçando, fazer diferente. Agora eu quero saber de você, fiel. Você prefere esperar e acertar ou contratar agora e correr risco de errar? Acha que o Corinthians está certo em segurar ou deveria ir para o tudo ou nada no mercado? Comenta aí, vamos debater. E antes de sair, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino e segue acompanhando, porque aqui a gente fala como torcedor, mas sempre com responsabilidade. Vai, Corinthians!